Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Huzon Innovation. No episódio de hoje, vamos tentar desmistificar e apresentar as últimas novidades de uma tecnologia com potencial de mudar completamente o setor de energia nas próximas décadas, a fusão nuclear. Para isso, conto aqui mais uma vez com a presença de Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Oi, pessoal, tudo bom? Vamos para mais um, então. Bom, Hudson, o nosso tema de hoje, além da apresentação que você fez, né, que já fala muito sobre a importância dele, ele foi um dos destaques de uma edição especial sobre transição energética publicado pela MIT Technology Review Brasil. Nesse artigo que eu estou falando, né, especialmente, foi publicado nesse especial, a Casey Crownhart, que é a jornalista que assina esse texto sobre fusão nuclear, ela fala que as discussões sobre esse tema elas ainda são vistas com uma certa ressalva, desconfiança, às vezes até algum sarcasmo, pelos pesquisadores de transição energética e pela comunidade científica como um todo, né? Eu queria que você falasse primeiro, né, de onde vem essa desconfiança, né? Não, Tomás, essa desconfiança vem porque a fusão nuclear é considerada uma eterna promessa de energia limpa, barata, praticamente infindável. Faz mais de 30 anos que a fusão nuclear é considerada uma promessa, uma grande promessa no setor de energia, de mudança, um game changer, um breakthrough. E essa desconfiança vem porque até pouco tempo atrás você tinha um problema estrutural no processo de geração da fusão nuclear. Né? Para fazer o processo de fusão nuclear, a geração de fusão nuclear, você demandava mais energia do que era gerado na ponta. Então era um sistema deficitário de energia. Você gerava, até pouco tempo atrás, no máximo 70% de conversão. Então você usava 100% para gerar 70%, então, de fato, era algo que não seria aplicável no mundo real. O que tem de grande novidade, recentemente, é que em maio de 23, o Lawrence Livermore National Lab, o LLNL da Califórnia, conseguiu pela primeira vez na história atingir o saldo positivo, ou seja, ele conseguiu gerar mais energia de fusão nuclear do que o que foi consumido no processo. Isso foi um grande salto, né, que permitiu com que a comunidade científica e até a comunidade do setor de energia tivesse uma esperança de que, de fato, em alguns anos isso pudesse se tornar comercialmente viável. Acho que o ponto importante, né, acho que as pessoas costumam fazer uma confusão entre o que é fusão nuclear e fissão nuclear. Todo mundo tem a imagem de energia nuclear como a energia que é gerada aí, que gerou os acidentes de Chernobyl, Fukushima, né, da bomba nuclear. Esse processo, na verdade, é o processo de fissão nuclear. O que é o processo de fissão? É quando você pega um átomo grande, nas usinas, né, geralmente o isótopo 235 do urânio, mas também pode ser utilizado plutônio ou tório como combustíveis nucleares, né, de fissão nuclear. Você joga um nêutron, faz tipo uma bomba de nêutron, e esse nêutron acerta esse átomo e divide esse átomo em átomos menores. E quando ele faz isso, ele libera muita energia. Então esse é o processo de fissão nuclear, é o processo da energia nuclear como a gente conhece hoje, é o processo que é utilizado da bomba atômica e nas usinas nucleares. Né? O que a gente está falando é um processo de fusão nuclear, é você pegar dois átomos pequenos, e aí a gente está falando dos menores dos átomos, né? A gente está falando do hidrogênio, pega dois isótopos do hidrogênio, né, que é o trítio e o deutério, faz através de geração de muita composição de energia, eles fundirem. E quando eles se fundem, você gera um átomo de hélio, nêutron e muita energia também. Então esse é o processo aí que diferencia o que é fissão nuclear do processo de fusão nuclear que as pessoas fazem confusão. E ele é uma eterna promessa por quê? Porque é muito complexo fazer esse processo. São investimentos, hoje em dia, de bilhões e bilhões e bilhões de dólares para tentar gerar uma quantidade pequena de energia através desse processo, que é um processo estudado até há pouco tempo em muito nível teórico. Né? Alguns especialistas dizem que é um dos desafios de engenharia e de ciência mais complexos que a humanidade já enfrentou, que é gerar esse processo. Né?
Então, essa é a razão de um pouco da descrença, porque há 30 anos esse processo era estudado, era conhecido, que era possível fazer na teoria, mas na prática ninguém ou não conseguia fazer, ou quando fazia gerava, né, menos energia do que consumia. Então esse é o motivo da descrença que está começando a mudar com esse grande marco atingido em maio de 23 pelo laboratório Lawrence Livermore da Califórnia. Legal, Hudson. Você falou agora um pouco, né, como funciona aí esse processo, essa tecnologia. Agora, como é que ela pode ser incorporada como uma solução de geração de energia em larga escala, né? Como é que a gente pode aí, conectar essas pontas entre o potencial e as aplicações práticas? Eu sei que a gente está estudando isso há 30 anos, como você disse, mas quais seriam pelo menos os caminhos teóricos para isso, né? E as possibilidades também? Então, Tomás, como eu disse, né, o processo de fusão, ele é o processo de unir dois isótopos de hidrogênio, né, o trítio e o deutério, para gerar essa grande quantidade de energia, né? Esse processo é o mesmo processo que é gerado no Sol, né? Então, a gente, de certa forma, pode dizer que a energia solar que a gente consome aqui no planeta Terra é um pouco do que irradia do processo de fusão nuclear que acontece no Sol, a nossa estrela mais próxima aqui do nosso planeta. Esse processo, para ele se tornar comercial, você precisaria ter um volume de investimento muito menor do que hoje é feito, né? O experimento feito pelo Lawrence Livermore, né, o laboratório da Califórnia, ele é realizado através de um laser, que é o laser mais potente existente na Terra, então é até difícil replicar esse processo em outros lugares do mundo, em outros laboratórios. E esse laser custou bilhões para ser desenvolvido. Então, se você fosse tentar usar esse laser, além de fazer experimentos só para gerar energia através de fusão nuclear, seria um prejuízo enorme, seria um péssimo negócio. Aliás, é um problema recorrente em diversos outros tipos de fontes renováveis, né? E o que é interessante também nesse processo de fusão nuclear? O processo de fusão nuclear, ele é um processo que não gera, ao contrário do processo de fissão nuclear, ele não gera nenhum tipo de resíduo tóxico, nenhum tipo de problema, né? Ele é completamente limpo. Se você conseguir, de fato, fazer ele ser economicamente viável, ele tem um potencial de geração de energia, né? Hidrogênio está em quase tudo que a gente vê por aí, é um elemento muito abundante, é diferente de urânio, plutônio, tório, que são elementos raros, precisam de tratamento para fazer, né, se tornarem combustíveis nucleares. Então o hidrogênio é muito abundante aí na Terra. Então, assim, ele tem potencial, só que o grande desafio, né, como você está dizendo aí, da questão comercial, é isso, é o processo, é dominar a tecnologia do processo e conseguir, de fato, atingir isso. Existem algumas rotas tecnológicas, a gente pode falar um pouco mais para frente disso, né? Essa utilizada no laboratório da Califórnia foi uma de concentração de lasers, né? Então você faz, através de laser muito potente, um processo, né, de indução e fusão desses dois tipos de isótopos do hidrogênio. Bom, entendi, Hudson. E como você falou, né, você citou ali na nossa conversa já em alguns pontos, né, primeiro que essa percepção, né, que principalmente a gente falando sobre o público em geral, entre essa confusão, né, entre fissão e fusão nuclear, e principalmente esses grandes desastres em usinas, eu acho que eles influenciaram muito a percepção da opinião pública, né, da energia nuclear, enfim, como um todo, como uma alternativa de energia limpa e sustentável, né? Mas eu acho que queria que você explorasse isso mais um pouco daí, né? Afinal de contas, a fusão nuclear, ela pode ser segura e sustentável, né? O que mudou nos últimos anos em termos de tecnologia e inovação que reforça esse aspecto? Então, Tomás, acho que é importante, a gente vai passar um pouco do episódio inteiro falando sobre essa questão da diferença de fissão e fusão nuclear, desmistificando um pouco essas duas energias que são muito diferentes, né? São quase tão diferentes quanto energia nuclear e uma energia termoelétrica a carvão. Na verdade, talvez sejam até mais diferentes do que essas duas comparações. Então, a fissão nuclear, ela gera essa questão do lixo, né, dos resíduos, do lixo tóxico. Ela também tem riscos de explosão, que é uma questão
que a gente viu aí nesses documentários que a gente falou um pouco, né, Chernobyl, Fukushima, né, o controle todo sobre esse tipo, né, de energia, e a fusão nuclear não existe, não demanda, né, esse tipo de risco. Ela não tem esse resíduo nuclear. O combustível é o hidrogênio que gera hélio como resíduo, né, que é um gás inerte. Então, você não tem esse problema de lidar com lixo técnico, não gera problema com gás carbono, né, o processo não gera gás carbono, então é completamente limpa. Como disse mais uma vez, o hidrogênio é um elemento super abundante, mas o que existia antigamente de certo temor em relação à fusão nuclear, que eu acho que esse é um aspecto interessante da gente explorar, é que alguns teóricos achavam que a fusão nuclear, como gerava muita energia, ela fora de controle poderia ser o catalisador da fusão de átomos maiores, né? O hidrogênio é um átomo muito pequeno, então você poderia gerar muita energia através da fusão nuclear e fundir átomos maiores que gerariam mais energia e que fundiriam átomos cada vez maiores e iniciar uma reação em cadeia que poderia, no limite, consumir a Terra inteira, né? O planeta Terra inteiro. Então isso era um temor, né? Você realmente perdeu o controle do processo de fusão nuclear, porque o processo de fusão nuclear ele inicia com uma quantidade muito grande de energia colocada em cima dele. Então você poderia, de fato, através dessa energia, ir literalmente derretendo tudo em volta, né? Isso já foi desmistificado, o que tem de experimentos hoje já mostram que é possível controlar essa reação, né, como foi controlada em algumas iniciativas. Então, eu acho que sobre a fusão nuclear o risco era esse, é um risco já mais desconstruído, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Então, sempre separar o que é fusão nuclear, que é uma energia limpa, que não é comercialmente viável. Então, a gente fala assim, os estudos anteriores, estudos não aplicados, né? A gente nunca teve uma usina de fusão nuclear e não vai ter aí nos próximos 5, 10 anos, certamente. Bom, agora que a gente, né, já definiu aí, já estabeleceu essa linha divisória entre fusão e fissão nuclear, eu queria voltar um pouco nessa nossa conversa para as tecnologias, né, que estão abrindo novos caminhos no setor, que é o tema, inclusive, principal do nosso episódio de hoje. Você comentou, né, um pouco sobre esse trabalho do laboratório do Lawrence Livermore na Califórnia, que realmente é uma das principais novidades que a gente tem em torno desse assunto, mas eu queria também que você falasse um pouco mais sobre esse projeto e outros, né, aí que estão surgindo, que podem ser, como você mesmo falou, um game changer aí, nas possibilidades que a gente tem. Bom, Tomás, sobre as iniciativas, né, a gente tem algumas iniciativas, grupos de pesquisa em várias universidades e várias até empresas privadas, né, ao redor do mundo, mas eu quero destacar 3 iniciativas que hoje eu te considero aí como as grandes líderes do processo de levar a fusão nuclear a um estágio de ser comercialmente viável. Uma, como eu te disse, é o National Ignition Facility, que é a iniciativa do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, da Califórnia, que a gente já mencionou aqui anteriormente, né? O projeto ITER, que é um consórcio amplo de vários países que tentam chegar em cooperação à viabilidade da fusão nuclear como energia disponível, né, para o mercado, para a sociedade, para a humanidade de maneira geral, e a Commonwealth Fusion Systems, que é uma startup, um spin-off do MIT. Então, essas três iniciativas eu acho que são hoje as grandes líderes, né, na corrida pela fusão nuclear. A gente pode comparar a fusão nuclear com a corrida do ouro, né, a corrida da energia limpa, abundante e barata. Então, esses 3 aí são 3 iniciativas que são as líderes, né, nesse processo. O projeto ITER é um projeto que é um consórcio de 35 países que juntam um consórcio de pesquisa, como a Estação Espacial Internacional. Às vezes, grandes projetos da humanidade são financiados de maneira conjunta por vários países. Se você pegar o que representa esses países, mais da metade da população mundial, 85% do PIB. Então, realmente, é um consórcio muito relevante. Os Estados Unidos, Rússia, China, União Europeia fazem parte desse projeto que, segundo a Fusion Industry Association, investiram já quase 2 bilhões de dólares, né, 1,8 bilhões de dólares nesse projeto.
Bom, a segunda iniciativa, como a gente estava falando, começou em 2010 através do National Ignition Facility do Lawrence Livermore National Lab, da Califórnia, que a gente já falou aqui no episódio, que foi o líder, hoje é o único que conseguiu fazer esse saldo, esse superávit de energia, ou seja, gerar mais energia do que consumiu no processo. Ele gerou esse feito através de uma tecnologia de rajada de lasers. Eles possuem o laser mais poderoso do mundo, que gera raio-x, e esses raios-x conseguem comprimir e aquecer esse combustível. E quando você faz isso, você consegue fazer a fusão lá do deutério e do trítio e gerar a energia, e dessa vez com superávit. Até pouco tempo atrás, o máximo tinha sido 70% de conversão, agora eles conseguiram fazer isso de maneira superavitária. O grande problema de fazer fusão nuclear com esse método do laboratório é que claramente ele não é comercialmente viável. Esse laser custa bilhões, é muito difícil fazer esse laser, então você não vai conseguir difundir isso, fazer usinas usando essa tecnologia. E aí surge a terceira iniciativa que é legal mencionar, que é a Commonwealth Fusion Systems, que é uma startup spin-off do MIT. Eles usam uma tecnologia diferente que consegue estimar, né, estima-se que eles vão conseguir em pouco tempo, a conseguir fazer um reator compacto relativamente barato, ia custar algumas centenas de milhões de dólares, né, para a fusão nuclear isso é barato, né, menos de 1 bilhão, são algumas centenas de bilhões de dólares, em que você vai usar ímãs poderosos para gerar reações e conseguir criar as condições intensas para a fusão. Então, essa é a tecnologia de base que a Commonwealth Fusion Systems usa, é uma startup que surgiu dos laboratórios do MIT. Ela também já recebeu uma série de investimentos, é super interessante a maneira que ela recebeu esse investimento. Ela recebeu mais de 2 bilhões de dólares de investimento, liderados pelo The Engine. O The Engine é o fundo de investimento em hard tech do MIT. A gente teve a oportunidade de visitar e conversar com os fundadores desse fundo quando ele esteve em 2022 lá no MIT, e eles realmente é um fundo bem diferente, né? É um fundo que usa as startups do MIT de hard tech para alavancar, né, tecnologias e viabilizar. Então eles são muito super hands-on, têm uma missão muito orientada não só ao retorno financeiro, claro que estão preocupados com isso, mas também a propósito, a grande impacto na humanidade. Então são tecnologias realmente muito disruptivas, né? Então a gente vale a pena olhar não só a Commonwealth Fusion Systems, mas também o The Engine, que é o fundo que tem investido sistematicamente em novas tecnologias nessa área. Então acho que em termos práticos, né, você tem outras iniciativas, a gente vai falar um pouquinho mais aí, dando spoiler do Energy Bits, um pouquinho de uma outra iniciativa lá do Canadá, mas eu acho que essas três hoje são as que receberam maior quantidade de investimento, são as que estão mais avançadas e mais próximas de chegar em algo comercialmente viável. Agora, como você falou, né, a gente está numa fase ainda muito, né, de pesquisa, de experimentação, ainda tem uma estrada longa, né, para a gente chegar em uma solução comercialmente viável em escala global. Mas aí, na sua visão pessoal, como é que você vê esse movimento, né, esse modelo de geração de energia sendo recebido pelas empresas, pelos países ao redor do mundo? E complementando essa pergunta, né, em paralelo a essa visão global, como é que você vê também a evolução disso aqui no Brasil, né? Pensando aí que a gente é um país que é abundante em recursos e maneiras de geração de energia, se faz sentido a gente pensar na fusão energética como uma fonte de energia aí no longo prazo? Tomás, como a gente tem falado ao longo do episódio todo, a fusão nuclear é um breakthrough recente e ainda muito longe de chegar no estágio comercial. Então a gente precisaria especular sobre vários próximos passos da tecnologia para saber como é que ela seria aplicada, né? Como eu te disse, o saldo positivo energético no processo de fusão nuclear é algo muito, muito, muito recente. Tá? 30 anos sendo estudado, só em 2023 agora a gente conseguiu chegar a um modelo e que mesmo assim está longe de ser comercialmente viável, né?
Mas a promessa de energia limpa, abundante, barata, é muito tentadora. Isso faz com que todos tenham investimentos de bilhões e bilhões, né? Não é à toa que esses fundos, países estão investindo bilhões e bilhões nessa tecnologia, porque é uma tecnologia que, de fato, se ela se tornar comercialmente viável, ela vai mudar totalmente o setor de energia no mundo inteiro. E aí, trazendo isso aqui para o Brasil, vai chegar no Brasil, óbvio, uma tecnologia que permita a geração de energia barata, abundante, farta e limpa, ela vai se espalhar de qualquer maneira. O setor de energia ele é um setor, né, a gente fala aí de eletricidade, principalmente, é uma commodity. Então, as apostas que dão certo ou dão errado, elas são baseadas nesse... né, além da questão ambiental, obviamente, que é importante colocar, mas em termos de curva de adoção, em viabilidade econômica. Então, se você conseguir fazer com que o equilíbrio de CAPEX, que é o investimento para fazer a planta de geração, e o OPEX, que é o custo de operação daquela planta, se torne viável, o Brasil necessariamente vai adotar em larga escala, mesmo tendo outras fontes. Esse foi um processo que aconteceu há pouco tempo, por exemplo, com as energias eólica, né, que era uma energia muito mais cara do que outras fontes, tem se tornado barata por causa de investimento em novas tecnologias, e hoje, principalmente offshore, tem se espalhado pelo mundo inteiro em larga escala. É uma energia relevante para a matriz energética mundial hoje. Por quê? Porque o custo baixou, a tecnologia fez o custo baixar, aumentar a eficiência da geração. A mesma coisa está acontecendo com a solar. Essa é uma promessa similar na parte de hidrogênio também, que tem sido recebido uma grande quantidade de investimento, e não seria diferente com a fusão. Então, se ela começar a se aproximar dessa equação de CAPEX mais OPEX economicamente viável, ela provavelmente vai ser adotada em larga escala em todo o mundo e, obviamente, também aqui no Brasil. A grande questão, quando a gente traz para o Brasil, na verdade, é quem vai ser o líder das cadeias de fornecedores, de suppliers relacionados, né, a essa tecnologia. Né? Hoje a gente fala, por exemplo, na indústria de óleo e gás, grande parte da tecnologia, embora tenha, né, empresas aqui no Brasil que liderem a tecnologia do desenvolvimento, mas os fornecedores dos equipamentos, em sua grande parte, são grandes multinacionais. Então isso não traz o mesmo nível de desenvolvimento econômico para o país que traria, por exemplo, se desenvolver a cadeia inteira aqui. Tem vantagem, né? Obviamente as empresas têm estruturas aqui, fabris, muitas vezes, de pesquisa e desenvolvimento, mas você tem que ter sempre esse cuidado com esse equilíbrio. Né? Hoje, as iniciativas líderes, como a gente falou, não são brasileiros. O Brasil não tem nenhuma iniciativa muito relevante em termos de investimentos nessa área ainda. Eu acho que é algo que a gente pode e precisa ficar de olho, já que é uma promessa de mudar tudo no setor de energia. Muito bom, Hudson. Eu acho que com essa a gente vai fechando o nosso primeiro bloco, porque o tempo já está correndo. Então vamos aí para as nossas dicas de conteúdo de hoje do Energy Beats. Momento Energy Beats. Bom, Tomás, vamos lá. No Energy Beats de hoje, eu queria destacar 2 dicas para quem quiser mais se aprofundar sobre o assunto. Uma, na verdade, não é exatamente sobre fusão nuclear, mas a prima irmã que a gente passou o episódio inteiro diferenciando, né, sobre fissão nuclear, sobre energia nuclear tradicional, que já é amplamente difundida para a geração de energia no mundo, que é a série 3 Dias que Mudaram Tudo. É uma série da Netflix que fala sobre a história do acidente de Fukushima e é interessante porque ele mostra passo a passo os riscos, eles vão acompanhando em cada episódio quais eram os riscos, quais eram os mitigantes, quais são as maneiras, né, quais foram as maneiras que a equipe lá de Fukushima lidou com o problema do acidente, que é completamente inesperado e tudo mais. E a minha segunda dica é o documentário Let There Be Light, que foi dirigida pela vencedora do Emmy, Mila Aung-Twin. Esse documentário fala sobre fusão nuclear, ele relata o caso da startup canadense General Fusion e o seu fundador, Michael LeBerge, que é um doutor por Columbia. Ele conta um pouco da história, de como eles estão desenvolvendo, então é super interessante para você entender. Ele passou no Festival de Cinema do SXSW, em 2022,
Então é um documentário super interessante para ver como é que funciona, né? É bem explicativo o processo de fusão nuclear e como é que os avanços estão acontecendo. E você, Tomás, quais são os seus beats de hoje? Bom, primeiro, muito bom aí os seus beats, já anotado aqui, tá na minha lista aí para os próximos dias para assistir os dois. O meu de hoje vai para um filme, é um blockbuster, que tá no cinema, né? O Oppenheimer, do Christopher Nolan. Eu também, assim como você, a gente passou o episódio inteiro fazendo a diferenciação entre fusão e fissão. A gente está falando aí, né, para quem não conhece, me conta como foi feita a bomba atômica, um processo de fissão nuclear, como a gente já falou aqui. Mas eu acho que tem um paralelo interessante, né, de tudo que a gente conversou nesse episódio, que é uma história de como uma comunidade científica e as mentes mais brilhantes do mundo, físicos, se juntaram para finalizar um projeto que parecia que só poderia ser realizado, né, dentro de muitas décadas, e foi feito, né? Então acho que é isso, a gente consegue concentrar essa quantidade de energia, recursos e mentes para construir uma bomba, a gente consegue para também desenvolver uma tecnologia de geração de energia limpa que pode aí mudar todo o panorama para os próximos anos. Então, fica aí meus beats de hoje. Legal, Tomás. Esse ponto aí da comunidade científica antecipando tendências de décadas, pode ser que a gente enxergue um pouco disso na fusão nuclear, né? Vamos assistir aí ansiosos as cenas dos próximos capítulos da tecnologia. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast do Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no perfil da Technology Review Brasil na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais, a gente está sempre aí lançando novidades. E, Tomás, mais uma vez, muito obrigado aí pela conversa. Obrigado, Hudson. Muito obrigado, pessoal, pela audiência, pela presença, mesmo que à distância aqui. Até a próxima. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.